as mãos em direção ao levita. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, Pai amado, a tua palavra será ministrada através do levita. Meu Deus querido, coloca ele com as mãos, faça lembrar, Pai, aquilo que ele tem meditado, que ele tem aprendido e que o Senhor tem colocado na mente e no coração dele. Meu Pai, que essa palavra nessa noite, ela caia em nossas vidas, como bênção, crescimento espiritual, fortalecimento, e que todos hoje, Pai, possam sair daqui nessa noite, em nome de Jesus, aprendendo mais de Ti. Portanto, Pai, usa o Teu Filho e fala à Tua igreja, para todos, Pai, ouvintes dessa hora, todos aqueles, Pai, que essa palavra alcançar, que ela, Pai querido, adentre nestes corações e produza resultado, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber o levita em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacita. Aleluia! Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? 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 Glória a Deus, aleluia. Você que pode, fica de pé em referência à palavra do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, um livro que eu queria com vocês, já vamos continuar rapidinho. Ezequiel, capítulo 24. Amém? Livro dos pequenos profetas. Ezequiel, capítulo 24. Antes do Novo Testamento. Já acharam? Ezequiel, capítulo 24, versículo 2. Vai dizendo assim a palavra do Senhor Jesus: E filho do homem, registra a data de hoje. O rei da Babilônia acaba de sitiar Jerusalém nesse dia. Conta uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: põe uma panela no fogo, coloca água nela, põe ali os pedaços de carne, todos os bons pedaços, a coxa e a espádua, enche-a de ossos escolhidos e escolhe o melhor do rebanho, ajunta um montão de lenha debaixo da panela de ossos, faze-a ferver bem e cozinhar dentro dela os seus ossos. Versículo 6: Portanto, assim diz o Senhor Deus: aí na cidade sanguinária da caldeia que está enferrujada por dentro e suja ferrugem, e cuja ferrugem não sai dela, tira a carne dela, pedaço por pedaço, não lance sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Ela o derramou sobre uma rocha nua, não o derramou sobre a terra, aonde o pó o cobriria. Foi para aumentar a minha ira e me vingar que derramei o meu sangue numa rocha nua, para que não fosse coberto. Portanto, diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu também farei a fogueira grande. A montanha, a lenha, acenda o fogo, ferve bem a carne, engrossando o caldo, e que os ossos sejam queimados. Somente até aí. Amém? Olha, você está dando glória a Deus, aleluia, essa noite. Glória a Deus, aleluia.
eu já gostaria de dizer para os irmãos que não somente dessa vez, mas dando procedência a várias formas desta mesma estilo de pregação, essa série de pregações sobre o mesmo tema, sobre as mesmas palavras, acontecerá isso também no ano que vem. Ano que vem a gente vai entrar todo mês vai ter versículos para que a gente possa pregar, mas isso eu vou falar no final do ano, certo? Então vamos lá para a pregação. Já quero começar a dizer que Ezequiel, que todos conhecem pela passagem de Ezequiel, 47, o vale de ossos secos, não é isso? O osso, ele tem um grande significado para todos nós, principalmente para Ezequiel. Para nós entendermos o significado do osso para Ezequiel, nós temos que entender quem foi Ezequiel, onde começou a carreira de Ezequiel. Ezequiel era hebreu. Ezequiel, ele estuda para ser sacerdote. O pai de Ezequiel era sacerdote. Mas só que Ezequiel é levado pelo exílio na Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e juntamente com esse povo, Ezequiel se frustra. Então os ofícios sacerdotais, lembra que ele estudou para ser sacerdote? Ele deixa de lado. Então ele pensa comigo, se você estuda durante 7 anos para se formar em direito, quando chega no último ano de faculdade, você reconhece e se frustra e fala, não era isso que eu queria para mim. Você vê que existem muitas pessoas corruptas mesmo dentro da área do direito. Você vai lá e se corrompe. Você vai lá ou então fala, não aceito isso, eu não quero isso para mim. Você pega e todos esses 7 anos que você estudou, no último ano você vira e fala, não quero mais, não quero mais continuar. Esse frustramento que Ezequiel teve. Ezequiel passa toda a sua vida estudando para ser sacerdote, mas aí ele se frustra em um lugar aonde as pessoas cantavam, que era em Jerusalém. Quando chega na Babilônia, as pessoas já não querem mais cantar, porque o cristão ele tem que aprender que o lugar em que ele deve adorar o Senhor, em todo lugar. Mas a Bíblia me alerta de aonde que a presença do Senhor não é bem-vinda, eu também não devo permanecer naquele lugar. Por isso o povo de Deus nunca cantava da mesma forma como era antes na Babilônia. O povo de Deus, quem era pregador, não gostava de pregar quando estava na Babilônia, porque ele estava sob cativo. Ele estava preso. Mas tudo isso porque Deus permitiu? Também. Mas o maior culpado disso era o próprio povo de Israel. Sabe por quê? O povo de Israel ele vivia uma crise em que é como se fosse um crente morno. Um dia ele prega, um dia ele está cantando músicas do mundo. Um dia ele canta na igreja, outro dia ele está rebolando lá em festas. Um dia ele está orando na igreja, outro dia ele está xingando Deus no mundo. O povo de Israel vivia uma época em que de 3 em 3 anos sempre acontecia alguma coisa com o povo. O povo sempre estava em pecado. Um povo escolhido por Deus, um povo eleito, uma nação que demora a se consolidar pela geografia, mas naquela época, uma nação corrompida, uma nação que não via o valor da presença de Deus, uma nação que, assim como hoje, pessoas assim como hoje, não reconhecem o que
Ezequiel, ao se frustrar por ser e estudar sacerdote, os ofícios sacerdotais, Ezequiel se frustra e Deus levanta ele como profeta. Ezequiel, muitas pessoas olhavam para ele e falavam para ele: ele não vai conseguir. Aquele carinha que só sabia estudar e ficar dentro do templo não vai conseguir sair profetizando, curando, libertando as pessoas. Mas então Ezequiel, ele se mostra. E nessa época em que nós acabamos de ler, Ezequiel capítulo 24, não era diferente. O povo continuava em pecado. O povo continuava com um pé na igreja e o outro no mundo. O povo continuava com o corpo presente dentro da igreja, sentado na cadeira, mas com a mente em outras coisas. O povo continuava falando da boca para fora: eu quero me santificar mais, eu quero a sua presença, não retire de mim a sua presença. Mas com o seu coração no mundo, com o seu coração na maldade, com o seu coração no pecado, com o seu coração na malícia, com o seu coração na impureza. Mas a Bíblia fala que Deus conhece o coração do homem. Não adianta nós falarmos que queremos isso, queremos aquilo, mas de verdade nós queremos continuar no pecado. Não adianta nada o Luiz vir para a igreja todos os dias e não ter a atitude de buscar mais. Não adianta nada eu vir para a igreja e falar: eu quero ser batizado com o Espírito Santo, sendo que eu não faço nada para isso. Não adianta nada eu falar: eu quero ter dom das línguas, eu quero ter dom de profecia, eu quero ter dom de tudo, e não fazer nada para que isso aconteça. Não adianta nada eu falar: eu quero que meus filhos sejam libertos, eu quero que isso aconteça, e não fazer nada para que isso realmente seja concretizado. Não adiantava o povo falar que era de Deus, sendo que eles não mostravam ser de Deus. Não adianta eu falar que sou cristão, sendo que lá fora as pessoas não me veem como os cristãos. E se vê, fala: aquele é o crente do rabo quente, aquele é um crente que não leva o evangelho de verdade, aquele é um crente mentiroso, um crente falso, um crente caloteiro, ele é um crente meia boca. Não adianta nada aqui na igreja a gente pular, a gente gritar, dar glória a Deus, a gente fazer tudo, enquanto lá no mundo nós somos piores do que aqueles que já são do maligno. Nós somos piores do que os nossos primos. Tenho mania de falar que as pessoas de outras religiões são os nossos primos, porque são pessoas mais distantes de nós. E por mais que nós não concordemos com as práticas, é bom a gente entender isso. Por mais que nós não concordemos com as práticas, da mesma forma que Deus os ama, é nosso dever, obrigação como cristãos, amá-los também. Não é só porque o outro pode fazer uma macumba para me matar que eu vou deixar de amá-lo. Não é só porque o outro pode jogar uma praga em mim, pode ir na mata virgem, pode pedir enxu, capa preta, pode pedir o que for para me matar, que eu vou deixar de amá-lo. Porque enquanto nós fazemos isso com pessoas que realmente necessitam da palavra de Deus, ainda tem pessoas dentro da igreja, tem pessoas que às vezes sentem do nosso lado e querem nosso mal. E quando nós viramos as costas, as pessoas desejam o nosso mal, fazem oração ao contrário. Mas nós devemos aprender que o mundo em que nós vivemos, nós devemos amar com sinceridade. Não é só falar: Luiz, eu te amo, da boca para fora, e quando o Luiz vira as costas eu começo a chicotear o Luiz. Não é só porque a pessoa tem um pensamento totalmente diferente do que o meu, que eu devo apontar todos os dedos para ela e colocar na cara dela totalmente que ela não é de Deus, porque Jesus ainda ama. E da mesma forma que o meu pecado me leva para o inferno, o pecado dela também leva para o inferno. Da mesma forma que a maldade do mundo leva para o inferno, a minha mentira também leva para o inferno. Da mesma forma que a prostituta,
As outras pessoas também não têm o direito à salvação. O pecador não tem o direito à salvação. Deus, Ele não procura que você fale palavras bonitas. Deus não procura que você se veste totalmente, todo trajado de terno. Não. Deus age muitas das vezes na simplicidade. E é muito da simplicidade que nós precisamos hoje. Na simplicidade, antigamente, era que Jesus batizava com o Espírito Santo. Era na simplicidade, antigamente, que Jesus operava dentro das igrejas. Era na simplicidade, antigamente, que Deus curava dentro das igrejas. E hoje, com aquele show todo que nós vemos, não vemos mais cura. Não vemos verdadeira libertação. As pessoas falam: eu sou liberto. Amanhã mesmo está cometendo o mesmo pecado que prendia ela alguns anos atrás. Isso é libertação de verdade? Eu creio que não. E o povo de Israel, ele precisava ser libertado de todos aqueles males. Ele precisava ser curado de tudo aquilo que trancava eles, de tudo aquilo que prendia. E isso era a Babilônia. Porque o segredo do inimigo é que se você peca, eu vou te levar para um lugar que vai te fazer pecar mais. Se o povo de Deus peca, mesmo estando dentro da casa do Senhor, eu vou te levar para o mundo, em um lugar que você vai afundar. Porque se você peca lá, você vai pecar o triplo, o dobro, o quádruplo, o quíntuplo. Porque se você não tem compromisso com Deus aqui, você também não vai ter compromisso com Deus lá. Se você não honra a palavra de Deus aqui, você também não vai honrar a palavra de Deus lá. Se você não é firme na palavra aqui, muito menos lá fora. Porque é lá fora que nós reconhecemos quem são os verdadeiros cristãos. É lá fora que as pessoas muitas das vezes vão virar e apontar o dedo na sua cara e vão falar: você é crente mesmo? Vou fazer uma macumba para você. É lá fora que muitas vezes, da mesma forma que já aconteceu comigo, pessoas vão virar para você e vão falar: isso é tudo bando de trouxa. Isso é tudo crente que não tem o que fazer e fica indo para a igreja. Isso é tudo um bando de velho que fica indo para a igreja. Isso é tudo um bando de gente antiquado que só quer dar dinheiro para pastor. Da mesma forma que pessoas podem te desmoronar hoje, pessoas podem te criticar, é dessa mesma forma que muitos crentes hoje criticam você dentro da igreja. O povo de Israel, ele passava por uma peleja tão grande em que as pessoas não tinham mais escape, em que aqueles que pecavam começavam a pecar mais porque já estavam no pecado. Não vai você pensando, falando assim: olha, eu vou batizar, eu estou em pecado, mas eu vou batizar porque assim que eu me batizar eu vou parar de pecar. Não faz isso não, só piora. Porque aquele que está em pecado, ele vai continuar em pecado. Aquela palavra que eu trouxe no domingo: aquele que está sujo, que se suje mais. O impuro, que se fique impuro mais. Mas aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que está limpo, que se limpe mais. Porque não haverá tempo no último dia. Então, para nós hoje, trazendo tudo isso que eu falei, que eu creio que você vai sair daqui firme, pegando tudo isso que eu falei, trazendo para os dias de hoje. Muitas pessoas dentro das igrejas ainda não precisam ser libertas, ainda precisam ter o coração mudado, ainda precisam ter o coração transformado, ainda precisam ter o coração totalmente liberto. Não é porque você é cristão que deve empinar o seu nariz para o lado e falar: eu não preciso de correção. Não é porque você vem para a igreja, não é porque você conhece um pouco da Bíblia, que você vai empinar o seu narigão para cima, vai falar misericórdia. Não, pelo contrário, em vez de criticar, vai ajudar. Em vez de criticar o irmão que não está vindo mais à igreja, ajuda. Em vez de criticar o irmão que saiu da igreja, ele saiu porque quis, ajuda.
obrigação é ajudar. E quando nós começarmos a ajudar, a gente esquece o problema do outro e foca realmente na ajuda. A gente esquece o pecado do outro. A gente esquece o pecado do outro e foca realmente em ajudá-lo a sair do pecado, em ajudá-lo a procurar libertação. Mas procure ajudar as pessoas certas. Procure ajudar quem realmente precisa. E só para terminar, a carne ela é reconhecida como um pecado. Não é verdade? Quando a gente fala carne, a gente fala de desejo do homem, pecado. Tudo aquilo que está fora da palavra de Deus é o quê? Mas a carne aqui ela vem simbolizando algo totalmente ao contrário. A carne aqui ela vem simbolizando coisas e pessoas, profetas, que sustentarão aquilo que um dia foi quebrado. A carne aqui ela vem colocando em punho o que algo estava destruído, a carne reconstruirá. Sabe por que Deus manda colocar a panela no fogo? Vocês sabem, sim ou não? A palavra do Senhor, ela vem dizendo para colocar a panela no fogo. Quando nós falamos de fogo, quando você joga uma madeira no fogo, o que acontece? Se você joga um plástico no fogo, o que acontece? Se você joga um metal no fogo, o que acontece? Derrete, né? Tem uma temperatura para derreter. Mas só que tudo isso que eu falei, o fogo ele foi feito para duas coisas: para clarear, entendeu bem? Para clarear e para consumir. Por que a gente queima lixo? Para não ocupar muito espaço lá. A gente queimando, vai consumir tudo isso, só vai sobrar o farelo, a gente joga numa sacolinha mesmo, a gente manda tudo pro lixo. O fogo ele consome, o fogo ele ilumina. Se a panela tinha ferrugem, se eu como panela e a ferrugem sendo pecado, se eu tenho pecado, se eu tenho ferrugem, eu preciso do fogo, porque é no fogo que a ferrugem vai sair. É no fogo que o pecado vai ser consumido. É no fogo que o pecado vai ser destruído. É no fogo que a mentira vai sair. É no fogo que a calúnia vai se retirar. É no fogo que a masturbação vai se retirar. É no fogo em que todos os pecados virarão assim, olha, em santidade. E o fogo, para aquele que um dia estava no lamaçal do pecado, além dele tirar o pecado, ele ilumina o caminho. Porque se você está perdido no meio da escuridão, você precisa de algo para clarear o seu caminho até onde você realmente quer chegar. E é o fogo, é a exortação, é o compromisso com Deus, é a palavra que vai iluminar o caminho. E coloquem mais lenha no fogo, para que esse fogo não se apague. Lembra das 10 virgens? As 5 prudentes e as 5 imprudentes que estavam esperando? Coloca combustível para não acabar aquele fogo, porque se acabar, você pode ficar. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos estar voltando para casa. Glória a Deus. Creio que você entendeu a palavra do Senhor Jesus. E para aqueles que trarão a palavra, vocês não vão repetir a mesma palavra que eu não. Tá? Vocês não vêm colar no coleguinha não. Colar zero a prova. Então vocês vão fazer pregações em que realmente tenha significados diferentes. Para aqueles que vão pregar novamente, tenta não trazer os mesmos contextos que já foram pregados, certo? O Marcos já pregou, a Raquel já pregou,
certeza que você trará uma pregação totalmente diferente do que já foi dito, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, e ela vai se renovando até nós acabarmos todo mundo pregando. Amém? Vamos estar orando. Feche seus olhos nessa noite. Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus eterno, Deus principal deste mundo, aquele que nós olhamos e vemos e reconhecemos que o Senhor é Deus sobre nossas vidas, e grandes coisas o Senhor faz por nós. Estamos para agradecer o Senhor, porque até aqui nos trouxe o Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem colocado as suas mãos sobre nós e nos dado a graça e a oferta de estarmos aqui nessa noite podendo agradecer o seu nome. Nos leve em paz para casa, nos dê a tua bondade, nos dê a tua luz, nos dê a tua paz. Um resto de final de semana maravilhoso em tua presença, que não venhamos tendo que se envergonhar, mas sim do que nos alegrar, e que possamos estar todos no domingo aqui na tua casa, louvando, agradecendo, adorando o teu santo nome, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, e o Senhor é bom. Bom é o Senhor. Amém e graças a Deus. Irmãos, dia 7 está chegando, certo? Pode encerrar aí para nós.